Bem, vamos lá então, né? Continuando nossa linha de gravação de aulas, hoje vamos falar de movimento circular uniforme, correto? Movimento circular uniforme, para quem vai fazer prova de Enem, é um dos assuntos que mais aparecem em prova. Todo ano tem questões referentes ao movimento circular uniforme. E um detalhe interessante, como é uma questão do Enem, é importante que você tenha essa ideia da aplicação, correto? Eu coloquei para você daqui algumas figuras que representam a aplicação do assunto, né? Onde você pode ver isso, correto? Movimento circular é todo e qualquer movimento curvilíneo. E como é que o movimento curvilíneo, você tem como exemplo a montanha-russa, o loop da montanha-russa, você tem o famoso chapéu mexicano, isso aqui, né? Então, é um objeto que gira e tem cadeiras presas por correntes a ele, né? Tem o loop dos aviões e a montanha-russa. Por incrível que pareça, são 4 figuras que estão associadas a 4 exemplos que podem aparecer em prova de vestibular, correto? A teoria vai ser passada para vocês, a aplicação vai estar associada aos exercícios que vocês terão que resolver, tá bom? Então, bora começar, né? Primeira observação é a ideia matemática do movimento circular. O movimento circular você vai estar analisando trajetórias curvilíneas, tá certo? E quando você fala trajetória curvilínea, uma das observações mais importantes é que toda trajetória curvilínea, né, seja uma circunferência ou parte de uma circunferência, você vai ter um raio, correto? Agora, um detalhe importante, estaremos falando de movimento. E na movimentação, dá uma olhada nessa figura aqui. Na movimentação, ao longo do arco, você percorre uma distância. Dá só uma olhada daqui para cá, você vai ter um ΔS, não vai? Para colocar assim para vocês, correto isso? E esse ΔS aqui para nós vai estar associado a um arco da circunferência, que você pode calcular. Tudo bem? Tá certo? Agora, tem um detalhe interessante que são definições, né? Quando você fala basicamente em movimento circular, a mudança na posição do objeto ao longo da circunferência faz aparecer um ângulo. Esse ângulo pode ser expresso em grau, mas também pode ser expresso em radiano. E um detalhe interessante é essa unidade radiano. O que seria a unidade radiano? Seria a abertura na trajetória circular com um arco equivalente ao raio da própria circunferência. Tá bom? Por definição, um radiano nada mais é que um arco de circunferência com comprimento equivalente ao próprio raio. Essa é a ideia. O espaço percorrido, quando for igual ao raio da circunferência, vai dar um ângulo equivalente a um radiano. Tá? Lembrem isso. Por favor, lembrem isso. Tá bom? Se você percorrer um espaço ao longo de uma circunferência e o espaço percorrido for equivalente ao raio da circunferência, o ângulo que você descreve nesse movimento é equivalente ao radiano. Tá certo? Isso é uma unidade que você vai usar, ou grau ou radiano. Não esqueça isso, por favor. Tá bom? Com relação ainda a essa ideia do radiano, né? É importante você lembrar que ela está associada ao espaço percorrido ao longo da linha de circunferência, tá certo? Até aí tudo bem. Isso quer dizer o quê? Que você pode usar nessa configuração a representação do radiano para encontrar uma relação muito interessante, que seria o espaço percorrido ao longo. Deixa eu ver aqui para vocês o que dá para fazer borracha. Seria o espaço percorrido ao longo desse movimento. Tá certo? Deixa eu voltar para cá. A equação do espaço percorrido ao longo de uma circunferência, ela vem de onde? Da representação do radiano. Então, um radiano está associado ao espaço percorrido equivalente ao raio, né? E para um ângulo qualquer, você vai ter um espaço percorrido S. Se você aplicar essa regra de 3 na movimentação do objeto, você encontra uma expressão que é muito importante para o que nós vamos estudar, que seria, nesse caso, a equação que permite o cálculo do espaço percorrido ao longo da linha de circunferência. Qualquer espaço percorrido ao longo da linha de circunferência, você pode calcular pegando o ângulo de abertura, o ângulo que você contou na movimentação, multiplicado pelo raio. Só isso. Por exemplo, quando o cara executa uma volta é o perímetro da circunferência. Como é que você calcula o perímetro da circunferência? 2πr. Agora, por que é 2πr? Porque esse ângulo percorrido ao longo de uma volta equivale a quanto? 2π.
Nesse caso, seria o 360 graus. Lembra da relação do radiano com grau. Não esquece isso, tá? 180 graus equivale a π, 360 equivale a 2π. 90 graus equivale a π sobre 2. Isso é importante que você não esqueça. Então, o 2π vezes o raio nada mais é que a multiplicação do ângulo pelo raio, do ângulo percorrido ao longo de uma circunferência. Tá bom? Isso é importante para vocês. Coloque na cabeça isso que vamos usar bastante essa representação. Tá certo? Outra coisa, como eu falei para vocês anteriormente, é a relação com o ângulo. Né? E aqui eu coloquei para vocês algumas que vocês precisam saber. 360 graus equivale vou colocar assim, 360 graus são os principais, né? 360 graus equivale a 2π radiano, 180 π radiano, né? 90 graus π radiano. Agora, de onde vem isso? Daqui da relação que existe entre o espaço e a circunferência. Tá certo? Tudo bem? Então, você sabe que o espaço coloca aqui para vocês, é o ângulo multiplicado pelo raio, não é verdade? Então, quando eu der uma volta, eu vou ter um perímetro da circunferência, tá bom? Detalhe importante que esse 2πr aqui é o perímetro da circunferência. É o espaço que ele percorre quando dá uma volta. Então, o espaço para dar uma volta, um número de voltas qualquer, é o ângulo multiplicado pelo raio. Para dar uma volta, 2πr. Então, você cancela raio com raio. E quando o camarada executa uma volta, qual o ângulo que ele possui? 2π. Não esquece, 2π radiano. Só que para cada volta você tem quantos graus? 360. Então, o que você diz? Que para uma volta você vai ter 360 graus, que vai dar 2π radiano. É daqui, dessa relação, que vem toda aquela ideia de grau e radiano que você conhece. Tá bom? Matemática mas a gente usa física. Tá bom? Certo? Memoriza isso. Tá? Outra coisa importante, como nós já vimos, é o espaço angular. No caso aí, volta lá, né? Na relação entre o ângulo e o espaço, você obtém uma equação. Beleza? Esse espaço angular é o que chama de deslocamento angular. Tá certo? O espaço angular, bora colocar aqui, puxar essa seta para cá para vocês. Esse espaço angular seria o deslocamento angular. Seria o ângulo que ele percorre ao longo da circunferência. O espaço linear, é importante dizer para isso, é a distância que ele percorre ao longo da circunferência. Tá certo? E, nesse caso, seria o ΔS. A relação entre os dois é dada por aquela equação que nós vimos anteriormente. Né? Lembra, o espaço linear sempre vai ser o espaço angular multiplicado pelo raio. E aí, um detalhe importante para vocês. Esse ângulo, quando você for fazer a conta, sempre vai ser expresso em radiano. E um detalhe importante, você pode calcular o ângulo φ também. Esse ângulo φ, que é o que nós queremos aqui, se você quiser, ele pode ser o espaço dividido pelo raio. Beleza? Agora, uma coisa importante que você não pode esquecer. Quando você fizer essa conta, aqui você não vai obter grau, não. Você vai obter o quê? Radiano. Tá bom? E esse é um detalhe importante que você não vai poder esquecer em hipótese alguma. Quando você fizer espaço pelo raio, aqui não vai dar um número adimensional, não. Vai dar um ângulo. Esse ângulo vai ser expresso em quê? Em radiano. Não é em grau, é em radiano. Espaço pelo raio não é grau, é radiano. Tá bom? Se você quiser achar em grau, você faz uma regra de 3. Faz lá, 180 graus equivale a π, o ângulo equivale a quantos radianos? Faz isso que vai dar certinho. Tá bom? Outra coisa importante, tendo movimento circular, é o período e a frequência. Tá bom? Período e frequência é um detalhe interessante, estão associados a coisas que se repetem. O que é o período? É o tempo necessário para o camarada dar uma volta ou executar uma revolução. É tempo. Então, você vai ter minuto, hora, segundo, mês, dia, ano, século, não importa, não importa. O importante é que você lembre que a unidade que você vai dar é período de tempo. Agora, lembra a definição. O que é o período? É o tempo necessário para o camarada realizar uma volta ou uma revolução. Tá certo? Lembrem isso. A frequência é o número de repetições do evento em um determinado tempo. A frequência, por exemplo, vai ser o número de voltas em um tempo. Tá certo? Qual unidade? A principal, né? Ciclos, né? RPS, nesse caso, Hertz aqui, né? Seria o Hertz, seria o RPS, né? Tá certo?
RPS. Seria rotações por segundo, ciclos por segundo. Mas também você pode ter o RPM, rotações por minuto, né? Ciclos por minuto. Tá bom? Aqui um detalhe importante é a equação, né? Como calcula a frequência? Número de voltas por tempo, N sobre T. Agora, claro, né? Todo mundo sabe que a frequência é o inverso do período. Agora, por que a frequência é o inverso do período? Porque nós estamos considerando uma situação onde o camarada está executando uma única volta. Se ele executar uma única volta, qual é o número de voltas? 1. E o tempo é o período. Então, se você fizer a substituição aqui, você vai obter essa equação da frequência. Frequência é o inverso do período. Tá bom? Muita gente só usa 1 sobre t, não sabe por quê. Vocês têm que saber, né? Você só considera 1 sobre t se eu estiver no movimento circular uniforme e estiver considerando uma única volta. Tá certo isso? Lembre isso, na hora da avaliação não dá nada errado. Não esquece, como calcula a frequência, número de voltas dividido pelo tempo. Ou, para uma volta, 1 sobre t. Beleza? Outro dado interessante no movimento circular é a velocidade angular. Velocidade angular, por definição, a velocidade com que o camarada percorre um determinado arco de circunferência durante um tempo. Seria basicamente essa. A velocidade angular é a velocidade com que ele percorre um ângulo durante um tempo. A simbologia que nós damos para o ângulo é o φ. O ângulo percorrido, quem será? O ΔΦ. Tá certo? Lembra que esse φ é o deslocamento angular, foi o que nós vimos anteriormente. Cadê? Tá aqui, ó. Deslocamento angular, o φ. Tá bom? Se você pegar o ângulo que ele percorre dividido pelo tempo, você vai ter a velocidade angular. Agora, esse deslocamento angular ΔΦ é o ângulo final menos o ângulo inicial. Nesse caso, eu estou considerando aqui o ponto de partida, que seria o zero, e a movimentação entre esse ponto A e esse ponto B. Observa que daqui para cá você vai ter um ângulo, não vai? E esse ângulo é a diferença entre o ângulo final e o ângulo inicial. Tá bom? Como é que você calcula essa velocidade angular? ΔΦ sobre ΔT, ou também pode ser a velocidade angular, seria a velocidade linear dividida pelo raio. Aí você pergunta, de onde vem isso? Da substituição da equação do ângulo. O que é o ângulo, nesse caso, φ? Coloco aqui para vocês. Nada mais é que o espaço dividido por quê? Pelo raio. Se você pegar, substituir aqui, você vai ter um ômega igual a S sobre R dividido pelo T. Mas aí o que tem? O que seria espaço por tempo? A velocidade. Então você vai ter nessa configuração, né, a substituição da equação do ângulo fornecendo uma outra equação para a velocidade angular, que seria V sobre R. Tá bom? Agora, um detalhe interessante, né? É que eu posso fazer a mesma consideração que eu fiz anteriormente, né, para frequência, né, para esse caso aqui, o camarada executando uma única volta. Se você considerar o cara executando uma única volta, primeira observação, o ângulo vai ser equivalente a 2π radiano e o tempo vai ser o período. Se isso é verdade, substituindo nessa equação aqui, eu vou ter o ômega 2π sobre t. 2π é o ângulo, t é o tempo, período. Mas aqui você vai ter o inverso do t. E o que é o inverso do período? A frequência. Então, você tem, nessa consideração de uma volta, a velocidade angular, além de ser ângulo sobre o tempo, poderá ser 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Agora, uma coisa importante é a unidade. A unidade que você adota é o radiano por segundo. E um detalhe, ela não depende do raio, ela depende de quem? Aqui da frequência do período, tá bom? Lembre isso, para esse caso, tá bom? Não esquece. Velocidade angular é a velocidade com que o camarada percorre um determinado ângulo, tá certo? Uma situação importante dentro do movimento circular é, como já falamos anteriormente, a posição angular. Seria o ângulo final, né? Essa equação do ângulo final, que é essa última que nós vamos obter, ela vem da equação da velocidade angular. Quem é a velocidade angular? Lembra lá? O ângulo final menos o ângulo inicial dividido pelo tempo. Aí você faz uma matemáticazinha aqui e isola o ângulo final. Essa equação serve para você calcular o ângulo para qualquer tempo de movimento.
Tá certo? Isso é importante que você tenha na cabeça. Você pode calcular o ângulo para qualquer tempo de movimento no movimento circular usando essa pequena equação. Claro, o ângulo inicial vai depender do ponto de partida. Pode ser do zero? Pode. Pode não ser, também pode. Ele vai dizer para vocês, tá bom? Aqui ninguém adivinha nada. A questão vai fornecer para vocês a situação, se o ângulo inicial é zero ou não. Tá bom? Beleza? Outra coisa interessante nessa configuração do movimento circular é a velocidade linear. A velocidade linear é a velocidade ao longo da circunferência. É a velocidade com que ele percorre no espaço. Certo? Essa velocidade linear é aquela ΔS sobre ΔT. Tá bom? Nós falamos anteriormente para vocês. Só que essa velocidade linear, ela depende do raio. Aqui eu estou pegando uma situação em que eu tenho, nesse caso, 4 pessoas caminhando, executando uma trajetória circular. Só que cada uma delas tem um raio diferente da trajetória circular. Correto? Observa que todas elas estão alinhadas. Beleza? Se todas elas estão alinhadas, uma das observações importantes é que o tempo de movimento vai ser o mesmo. Outra coisa interessante é que o ângulo percorrido da posição inicial até a posição final, cada uma delas é o mesmo. E aí um detalhe, né? Se você tem o mesmo tempo de movimento para todas elas e o mesmo ângulo, obviamente, as velocidades angulares de todas elas serão exatamente iguais. Aí você fala, por quê? Porque elas estão caminhando juntas, uma do lado da outra. Lembre, quando você tem objetos que se movem numa trajetória circular no mesmo tempo, obviamente eles vão ter a mesma velocidade angular. Só que tem raios diferentes. E se tem raios diferentes, as velocidades lineares vão ser diferentes. E aí um detalhe, velocidade linear e raios são diretamente proporcionais. A velocidade angular de todos eles é a mesma. Mas o raio é o mesmo? Não. De dentro para fora, o raio está aumentando ou diminuindo? Aumentando. E se o raio está aumentando, a velocidade linear está aumentando. Tá certo? Tem quantas pessoas? Vamos pegar essas 3 aqui. Na configuração, a velocidade angular é a mesma. Mas a linear é a mesma? Não. A velocidade do primeiro, logicamente, vai ser maior que a velocidade do segundo. E a velocidade do segundo, logicamente, vai ser maior que a do terceiro. Correto? À medida que eles vão se afastando, o raio vai aumentando. E se esse raio aumenta, para que eles tenham o mesmo tempo de movimento, a velocidade tem que ser cada vez maior. Se o raio vai aumentando, o espaço percorrido vai aumentando. Lembra? ΔS é o ângulo multiplicado pelo raio. Lembra disso? Não esquece isso não. ΔS é o ângulo multiplicado pelo raio. O ângulo é o mesmo, só que o raio está aumentando. Se o raio está aumentando, o espaço está aumentando. Se o espaço está aumentando, como o tempo tem que ser o mesmo, a velocidade tem que ser cada vez maior. Velocidade e raio são sempre diretamente proporcionais. Não esqueça isso, tá bom? Outra situação interessante nessa parte de movimento circular é a transmissão de movimento, né? De engrenagem, né? De polias, de rodas que se tocam, tá certo? É uma situação interessante porque cai muito em prova de Enem. E em todas elas tem um detalhe importante. Elas vão girar juntas. É uma situação interessante porque aqui tem a ligação de uma polia com outra, de uma engrenagem com outra. Essa ligação lateral ela pode ser feita em função do atrito de um dente contra o outro aqui, né? Ou pode ser feita mediante ligação de polias. E o que cada um de vocês vai ter que lembrar? Que nessa ligação lateral, uma polia, né, uma roda, está transmitindo a movimentação para a outra. A polia 1 pode transferir a movimentação para 2, a 2 para 1, e assim por diante. O importante é você lembrar que aqui elas vão girar juntas, correto isso? Mas elas não vão ter a mesma velocidade linear, porque os tempos de movimento vão ser diferentes. Aqui o que vai acontecer? Uma vai transmitir a movimentação para a outra. Essa vai transmitir a movimentação em função de uma velocidade linear, é saber da mesma forma, tá bom? Cada uma delas tem uma velocidade. E nesse acoplamento, a movimentação de uma passa para outra. A movimentação de uma passa para outra. E nesse passar, você diz que as velocidades lineares vão ser iguais ou diferentes? Iguais.
Isso é uma coisa importante que você não pode esquecer. Sempre que você tiver acoplamento de polias, seja acopladas por correias ou lateralmente, em função do atrito, elas vão girar, vão. Com tempos diferentes, sim, mas com velocidades lineares iguais, tá certo? É diferente do exemplo anterior. Aqui todos estavam juntos, percorrendo o mesmo ângulo. No mesmo tempo, vão ter a mesma velocidade angular. Aqui não. Aqui eles estão girando acoplados, mas não no mesmo tempo de movimento. Isso é importante não esquecer. E por que não no mesmo tempo de movimento? Porque os tamanhos são diferentes. Observe que o tamanho, nesse caso, vai influenciar na relação de velocidades angulares que eles possuem. Eles vão girar, vão, com a mesma velocidade linear, porém com velocidades angulares diferentes. Tá certo? Olha esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho duas rodas ligadas por meio de uma correia. Tá bom? Aqui é importante você lembrar que você pode ter as polias, né, as rodas lisas, ou a roda dentada, né? Por exemplo, aqui você tem nessa configuração, deixa eu colocar o apontador aqui, nessa configuração você tem duas polias lisas. E aqui você tem duas coroas dentadas, ó, dentes, tá bom? Aí você fica pensando, é necessário levar em consideração isso, professor? Cara, a partir do momento que você tem que calcular o raio, tá bom? Se você tiver polha lisa, não tem problema, não vai ter problema nenhum para vocês. Aqui não tem nenhum dente para você interpretar. Mas quando você pegar rodas dentadas, aí você já vai ter que levar em consideração o número de dentes que essa roda possui, tá bom? E aí vem a pergunta, é possível calcular o raio? É. Como que eu faço para calcular o raio? Você faz assim, ó. Você pega nessa configuração o número de dentes, coloca ND aqui, tá bom? Tá certo? Multiplica pelo passo da engrenagem, aí você fica pensando que diabo é o passo, né? O passo da engrenagem nada mais é que o tamanho de cada dente. Daqui para cá, ó, você vai ter um passo, o tamanho de cada dente, dividido por 2 vezes π, tá certo? Seria basicamente isso. Quando você tem roda dentada, você tem que tomar cuidado no cálculo do raio. E aí um detalhe, o passo é constante, 2π é constante. Então o raio e o número de dentes são diretamente proporcionais, tá bom? Só toma cuidado quando você for analisar rodas, polias dentadas, como essa que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Aqui, só uma situação importante para vocês, né? As duas estão ligadas por meio de uma correia, então já sabe que as velocidades lineares são iguais. Bom, se as velocidades lineares são iguais, eu posso usar essa igualdade para calcular o que eu quero. Lembra? Quem é o V? Ômega vezes o raio. Então, como é que fica? Ômega 1 R1, ômega 2 R2. Agora, quem é o ômega? 2πf. Então, se você substituir no lugar do ômega, vai ficar 2πf1 vezes R, 2πf2 vezes o raio. Aí você cancela 2π com 2π. O que sobrou? F1R1, F2R2. Mas quem é o F? É N sobre T. N é o número de voltas, não esquece isso. Então fica N1R1, N2R2. Ou esse D é de diâmetro, tá? Não esquece. Esse D é de diâmetro. Então, às vezes, aparece o diâmetro para fazer uma análise também. E aí, se apareceu o diâmetro, o que você vai ter que lembrar? Que você pode ter a mesma equação com o raio ou com o diâmetro. Um detalhe importante é essa representação. O número de voltas é proporcional a 1 sobre R, ou seja, o número de voltas e o raio são inversamente proporcionais. Resultado, quanto maior for o tamanho da roda, maior vai ser o raio, menor vai ser o número de voltas. Quanto menor o tamanho do raio, menor vai ser a roda, maior vai ser o número de voltas. E um detalhe, a velocidade é a mesma, mas o número de voltas é o mesmo? Não. Essa roda 2 tem um raio menor, então ela vai ter um número de voltas maior. Essa roda 1 tem um raio maior, então ela vai ter um número de voltas menor. Lembra que nessa situação de acoplamento, quanto menor for o tamanho da roda, maior vai ser o número de voltas que ela vai dar. Só que um detalhe, com a mesma velocidade linear. Com a mesma velocidade linear, tá bom? Lembrem isso, para na hora da prova tudo certo.
Outra observação, dentro do movimento circular, é a aceleração centrípeta. Lembre, a aceleração centrípeta está associada à força centrípeta. No movimento circular, lembra, a velocidade é tangente à trajetória, puxando o objeto para fora da trajetória sempre. Só que o objeto tem que girar, não tem? E se ele tem que girar, alguma força tem que estar atuando puxando para dentro. Que força é essa? A famosa força centrípeta. Só que essa força centrípeta, pela segunda lei de Newton, dá origem a uma aceleração centrípeta. Não esquece isso. Em qualquer movimento circular, a velocidade puxa para fora, só que a aceleração centrípeta atua puxando para dentro. Como é que calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Aí tu lembra, quem é a velocidade? É ômega vezes o raio. Eu posso pegar e substituir aqui, não posso? Quando substituir, fica ômega ao quadrado, R quadrado. Cancela R com R, fica ômega ao quadrado vezes R. Lembrem isso. Para calcular a aceleração centrípeta, ou é V ao quadrado sobre R, ou é ômega ao quadrado vezes o raio. E a força? Massa vezes aceleração. Quem é a aceleração? V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Detalhe importante que tanto a força como a aceleração sempre atuam puxando o camarada para dentro ou para fora da circunferência. Para dentro da circunferência. Tudo bem? Tranquilo? E aqui só um resumo de equações para vocês. Tá bom? Dentro do movimento circular, você tem a obrigação de lembrar todas essas configurações para que, na hora da resolução, tudo dê certo. Aproveitem, resolvam as questões e